Então vamos lá, eu venho mais uma vez aqui nesse canal falar de um tema que é bastante importante, bastante pertinente, um tema que tem sido bastante falado nas redes, que é sobre o narcisismo. E minha equipe, a gente sempre conversa e temos o desafio de, nesse espaço, trazer algo que seja muito teórico, muito sério, muito bem pensado, porque tem muita fala sobre o narcisismo nas redes, muitas falas boas, muitas falas sérias, muitas falas impulsivas, que pode ser um desserviço. Então, para corroborar com as falas que são mais sérias, para que a gente não possa, já que a gente está sendo tão seguidos e dominados pelas redes, que a gente possa fazer escolha, né, de que teoria vai reger nosso pensamento. É muito sério a forma de pensar, né? Se eu tenho uma forma de pensar, pode salvar uma nação, né? E se eu tenho uma forma de pensar equivocada, eu posso destruir uma nação, uma cidade, um estado, uma comunidade, uma família, né? Uma relação, né? A mim mesmo, né? Então, pensando nessa escala, a gente vai falar onde e como está o ego, né? Então, antes de mais nada, vou falar rapidamente do ego, essa instância psíquica em que eu me organizo, né? Ou me desorganizo. Então, usando um pouco a fala, né? Traduzindo, né? Um pouco essa fala do eu, né? Então, eu vou viver dentro de uma situação de pressões, e vou desenvolver na minha família, na minha comunidade, na minha sociedade, na minha cultura, eu vou desenvolver um ego, e muitas vezes um eu. Muitas vezes eu desenvolvo um super-eu muito mais forte do que um eu. Então, isso todos nós temos no nosso aparelho psíquico. Um ego, um superego e um id, né? Então, nós temos lá nessa instância psíquica, né, onde circula nessa instância psíquica um material completamente inconsciente e parte dele se torna consciente no ego, né? Com uma saúde, eu consigo fazer isso numa velocidade que não é impulsiva, né? Então, se eu for desenvolvendo as coisas sensoriais, desde o nascimento, todas as imagens que vão me constituindo, as imagens da minha vida, as imagens antropológicas, então todas essas imagens, elas podem ser recebidas pelo meu corpo, pelo meu sistema de uma maneira calma ou impulsiva, né? Então, eu tenho um ego que consegue conter antes de responder, ou eu também vou tendo um ego que tem uma fragilidade, responde rápido demais e não tem uma boa membrana, digamos assim, fazendo imagens, né? Então, assim, a gente vai falar de um ego saudável, e a gente trabalha a serviço de um ego saudável, como é a dica do Freud, mais ego e menos superego. Então, as pessoas, às vezes, no popular, criticam o ego. O ego é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa ter um ego, um eu, que seja tão forte que não deseje ser um super-eu. Acho que isso traduz bastante esse movimento, né? Se eu tenho um bom eu, que não quer ser um super-eu, então, né, um lugar bom para esse ego, o que é do id, o que é dos instintos, quando vem, tem um amortecedor, né, antes de sair. E o que é o narcisismo, né? O narcisismo é quando essas coisas se invertem, eu tenho um super-eu, uma super exigência, quando a minha comunidade, minha sociedade, minha família, minha escola espera de mim que eu chegue num lugar que eu nem sei se existe,
um lugar superior, e eu começo a fazer uma pressão física e psíquica de que eu preciso ser muito melhor do que eu nem sei se eu consigo ser, né. Então eu preciso me desenvolver de um jeito muito bom, né. E tudo que eu faço eu falo: "Nossa, podia ter feito melhor. Nossa, tá uma delícia seu bolo. Não, 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 ele ficou com uma casquinha que não era para ter ficado". A gente começa numa exigência tão grande que, a gente pode, como um fenômeno psíquico, desenvolver uma cobertura narcísica. E na cobertura narcísica eu me apresento de uma maneira muito perfeita, eu só como tudo certo, eu durmo na hora certa, todos os meus modelos e referências são incríveis, tudo que eu faço é ao máximo, e quando eu percebo que não é o máximo, eu falo: "Não, agora sim é o máximo". Então vai tendo meio que uma postura que tenta convencer o outro, né. E onde está esse personagem do narcisismo? Aí vem uma triste notícia, porque a gente que está acostumado a ver e falar: "Nossa, eu tenho esses personagens narcisistas na minha história", aí vem uma triste notícia, esse narcisismo também está em nós. Esse narcisismo está em nós quando a gente vai tentando, né, ser mais do que eu já sou, porque parece que o que eu sou não é suficiente. E eu vou tentando me colocar de um jeito muito maior, né. Então estou falando isso dentro de uma psicodinâmica do dia a dia. Logicamente a gente vai ter um grau de patologia, casos mais patológicos e menos patológicos, casos em que essa máscara, né, essa cobertura vira uma máscara que toma conta de mim, eu já nem sei mais diferenciar o que é uma tentativa de ser melhor da minha fragilidade. Então, quando a gente fala que o narcisismo é uma defesa, defender o quê? Defender uma sensação interna de uma identidade muito frágil. Então, se eu tenho uma identidade, uma fragilidade na minha identidade, eu não sei se eu sou realmente muito bacana, eu não sei se a minha família gosta de mim, eu não sei se as coisas que eu faço vão dar certo, eu não sei se eu vou ser uma boa mãe, uma boa profissional. Quando eu não sei muito de mim e me sinto meio sem chão, a minha única saída é tentar, né, parecer uma coisa que eu não sou. Isso, se for uma coisa rápida, isso não cola em mim. Mas se eu não tiver um olhar para a minha fragilidade, uma proteção para a minha fragilidade, se eu não tiver uma boa, eh, um alguém que faça, né, uma tradução junto comigo sobre a minha fragilidade e me acalme na minha fragilidade, o que vai acontecer é que essa cobertura narcísica vai ficando cada vez maior e mais carregada de argumentos, né? E o meu eu muito frágil. Então, como está o eu diante do narcisismo? Muito frágil, porque esse tamanho que eu estou parecendo ter para minha família, para minha sociedade, para minha comunidade, é um tamanho que não é compatível ao meu self real. Então eu vou desenvolvendo um falso self, um falso eu, né. Então onde está e como está o eu diante do falso eu? Está soterrado. O meu eu pode estar soterrado e quem está vivendo por mim é o falso eu. E eu começo a ter uma intimidade com o meu discurso do meu falso eu, do meu narcisismo, e eu vou deixando e esquecendo de mim. Então isso é uma coisa que a gente teve um curso esse final de semana aqui e a gente falou disso. O perigo da gente esquecer da gente, né. O perigo de você esquecer da sua necessidade, o perigo de a gente esquecer do nosso desejo, o perigo de esquecer de necessidades importantes em detrimento de
coisas a fazer e falar: "Não, eu não estou bem para isso, eu preciso de ajuda, né, quem pode me ajudar? Não, eu tenho que fazer sozinha". E tem muitos momentos quando a gente vai tratar desse narcisismo na clínica, que você começa a ajudar a pessoa começa a chorar, mas não por estar emocionada de estar tendo uma ajuda, de estar triste porque não resolveu aquilo sozinha. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque não dá para pensar em tudo antes sozinho, né. Não, eu devia ter resolvido isso sozinho, eu devia ter feito isso antes, né. Ontem, dando uma supervisão de uma história onde a pessoa falou: "Eu me puxo pelos cabelos e me ergo, me puxo pelos cabelos e me ergo sozinho". É muito triste. Então, normalmente, né, a pessoa vai desenvolvendo uma cobertura, um balão, uma grandiosidade muito oco dentro, muito com muita dificuldade de voltar para si. Então você vai falar: "Não, volta e habita a si mesmo", mas é muito pequenininho. Se eu voltar e habitar a mim mesmo, eu tenho medo de morrer. Então, assim, muitas vezes esse narcisismo está protegendo a pessoa de uma coisa grave, de um sentimento de angústia muito sério, né. Então, assim, não podemos julgar isso. Não é admirável ser um narcisista, não é admirável desenvolver, às vezes, uma defesa onde eu pareço maior, não é nada admirável, mas não pode ser subjugado, destruído, detonado. É algo que precisa ser tratado. É algo que precisa ser cuidado, né. Então, essa defesa, ela tende ao colapso. Esse mecanismo do narcisismo, ele tende começar a entrar em falência. Em alguma idade, nos 35, nos 40, nos 50, esse narcisismo pode me adoecer, né. Esse eu soterrado pode começar a ficar sufocado, e pode começar a ter sintomas, e pode adoecer. Então, assim, a gente precisa tratar esse assunto com a seriedade que o assunto, sugere, né. Porque a gente está numa sociedade de muito julgamento. Então, o alcoolismo é julgado, a drogadição é julgada, né, ah, coisas que não são para ser julgadas, a pornografia é julgado, o narcisismo é julgado. Isso são todas formas de automedicação, são pessoas que estão extremamente sozinhas, se automedicando. Então, o grande vilão da nossa história, o grande vilão e da nossa infelicidade é a não se relacionar. O grande vilão é nunca se imaginar diante de um terapeuta. Se você tem uma defesa tão solitária que nunca se imaginaria pedindo ajuda para alguém, né, isso é um sintoma grave, né, de eu me exigir a fazer tudo muito sozinho. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Se eu não aceito ajuda na cozinha, se eu não aceito ajuda nas minhas necessidades, se eu não aceito ajuda para pensar, se eu tenho que tirar tudo de mim mesmo, e eu não tenho de onde tirar, eu começo a construir uma montagem, eu começo a pegar pedaços aqui e ali e me montar, né. O problema é que eu vou construindo uma forma de deslocar a angústia. Então eu desloco uma angústia com uma importância, desloco uma outro medo com outra importância, desloco uma tristeza com outra importância. Eu vou deslocando isso num ponto e vou convencendo, né. Muitas pessoas vão convencendo, vão botando toda a sua energia nisso, e vão convencendo as pessoas. Em algum momento, vai encontrar alguém que não se convence. Diante do narcisismo, alguém chega e banca esse narcisismo e fala: "Gosto do jeito que você fala comigo. Eu não gosto do jeito que você me trata.
Eu não gosto, independente de você ter ou não razão, eu não gosto da forma como você está ficando diante de mim. Eu não quero me relacionar com esse você, eu quero me relacionar com o seu eu verdadeiro, né, o seu ego com o seu eu mais verdadeiro. Então, onde está o ego diante do narcisismo? Muito puxado nos pensamentos, muito racionalizando, né. E como está o ego? Muito frágil. Onde está? Está nas suas convicções. E como está? Ameaçado o tempo todo, porque pode chegar alguém que descubra que eu sou uma farsa. Então esse é o onde, esse lugar arrogante e sempre à beira de um colapso. E como? À beira de um colapso, muito frágil também, né. Então se a gente pensar no aparelho psíquico, id, ego, id, né, o a grande massa de impulsos primitivos, o ego que preciso me representar, um superego que fala: "Olha, nessa sociedade você tem que ser limpinho", né. E aí ou se esse arranjo não dá certo, uma cobertura narcísica, em vez de um tratamento dessa estrutura psíquica, uma cobertura. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de humildade. A gente vai encontrar menos problemas nos nossos joelhos se a gente se dobrar mais, menos problemas nas nossas articulações se a gente se dobrar mais para pedir ajuda. Ah, mas é muito difícil pedir ajuda. Mais difícil é viver fingindo que tem uma força que não tem na realidade. E isso não é feio. Ceder a isso, se render a isso, é uma necessidade, uma urgência de todos nós, da nossa espécie. Não, não fica um de fora. Em algum momento nós estamos diante dessa nossa doença de parecer o que a gente não é.